Quantas vezes você já sentiu aquela inquietação, sabe, coração acelerado, ou até mesmo uma dificuldade para dormir? Isso já aconteceu com você? Será que esses sintomas, eles são do seu estresse diário, ou será que você está enfrentando algo um pouco mais profundo? Hoje a gente vai explorar os diversos sintomas da ansiedade, entender como eles estão manifestando na nossa vida, no corpo, e eu vou soltar algumas perguntas aqui importantes para que a gente possa refletir juntos. Então, fica comigo até o final, vamos mergulhar nessa conversa e aprender um pouco mais sobre a nossa saúde mental e a ansiedade. Vem comigo! Oi, seja bem-vindo ao meu canal e a gente está aqui no quadro do transtorno da ansiedade, aprendendo um pouco mais. Se você não me conhece ainda, eu sou a Natália Delmontes, eu sou formada em psicologia, especialista em hipnoterapia e hoje a gente vai conversar um pouco mais, como você viu, sobre os sintomas da ansiedade. Mas antes, eu convido você a se inscrever no canal, é rapidinho, é uma ação que vai ajudar a gente a levar conteúdo para mais pessoas. E é claro, você vai ajudar a gente a bater a meta aí de 200 inscritos. Então a gente tá com essa meta e você se inscrevendo vai ajudar a gente a chegar lá. Então se inscreve no canal, aciona o sininho para receber os nossos vídeos. Nossos vídeos teve alterações aí, como vocês viram, né? Já estamos há 3 semanas postando ele toda terça-feira. Então antes a gente postava sexta, agora a gente tá postando toda terça-feira. Então toda terça-feira tem vídeo no canal e aí se inscreve pra gente crescer juntos aqui, fazer essa corrente de transformação e conhecimento. Bom, a gente vive em um mundo onde a gente já está vendo que está agitado, repleto de conflitos, de responsabilidades. E é natural que em determinados momentos a gente vai ficando ali sobrecarregados. É importante a gente conseguir entender isso e identificar, porque esses sentimentos eles vão começar a interferir, essa sobrecarga, né? Ela vai começar a interferir completamente no seu dia a dia, na sua rotina, e aí a gente vai sofrer sinais aonde? No corpo e na nossa mente. Então não é algo que fica só aqui, sabe? Isso também acaba sobressaindo e vai indo pro nosso corpo. Então, como a ansiedade, ela vai se manifestar em diferentes aspectos das nossas vidas, tanto físico como mental. É importante você entender quais são esses aspectos, quais são esses sintomas. A gente já falou o que é a ansiedade, a gente já falou como a ansiedade está afetando nas mulheres, a gente já falou o que esses sintomas que eu vou comentar hoje acabam interferindo na sua vida e levando mais problemas, mais dificuldades. Então esses sintomas eles acabam transmitindo outras coisas, como eu já falei no outro vídeo. E hoje, então, a gente vai falar especificamente quais são esses sintomas que acabam acarretando. E é bom você analisar e ver se você tem um sintoma, 2, 3, mais de um, se você tem todos, como você tá aí, qual que tá o nível aí da sua ansiedade, do seu estresse, da sua sobrecarga. Você já parou para refletir sobre aqueles momentos em que seu coração acelera, as mãos soam, o pensamento começa a se tornar ali, ó, incessante, não para de pensar, não para de pensar. Será que esses são apenas episódios de um momento específico? Ou se isso é mais profundo? Se isso já deixou de ser, a situação já passou? Esses dias uma paciente minha, né, comentou: Natália, eu fico preocupada com a situação antes dela acontecer e aí depois eu fico preocupada com a situação depois que ela aconteceu, se eu fiz bem, se eu fiz direito, se eu não fiz. Então ela se preocupa antes, ela vai dar conta de fazer, aí ela faz e ela fica preocupada ainda depois. Então essa preocupação ali, ó, tá sempre presente. Então a gente hoje tá pronto para explorar juntos os sintomas da ansiedade, esse é um pouco complexo, às vezes as pessoas até se confundem se realmente é momentâneo, se já tá com isso há muito tempo. Então é importante você compreender quais são os sintomas para que você possa conseguir ali identificar, corrigir e ver o que isso tá gerando em você. Mas antes da gente seguir, eu convido você a se perguntar, tá? Eu realmente conheço o que acontece com o meu corpo? Eu realmente conheço as manifestações desses sintomas do meu corpo? Eu tô me olhando, eu tô me analisando. É importante você fazer isso, né? Será que você tá prestando atenção suficiente em você? Prestando atenção suficiente no seu bem-estar? Então essas perguntas, elas começam a nos intrigar, né? E fazer a gente se questionar, fazer a gente se olhar, fazer ver o que o nosso corpo, como que ele tá refletindo. E aí sempre que ele tá refletindo alguma coisa, ele tá querendo te contar algo que talvez você ainda nem percebeu. Então nem sempre, tá? É fácil a gente discernir ali o que você tá sentindo, se é só ansiedade, se é algo diferente.
Enfim, eu sempre dou a dica para olhar para o que tá mais intenso, sabe? Quando aquilo ali tá num nível que você percebeu que já tá numa sobrecarga, que saiu do controle, já não tá tão ali normal. E as pessoas, elas reparam, não sei se você consegue reparar, mas normalmente a pessoa chega na clínica e fala pra mim: Natália, eu percebi que saiu do ponto, passou do limite, tá exagerado, sabe? Essa é uma boa dica. Então, às vezes, até no meio ali de uma crise, a pessoa às vezes acha que tá tendo um AVC, um infarto, alguma coisa nesse sentido, vai para um hospital. Eu sempre comento aqui, né? Porque é normal. Essa semana mesmo, um paciente, no caso homem, né? Ele falou pra mim: Natália, eu fiz tanto eletrocardiograma, fiz tudo. Fiz em Rondonópolis, fiz em Ouro Branco, fiz em várias cidades aqui, porque eu queria realmente ter certeza. Eu olhava o exame e não tinha nada. Eu falei pra ele: ainda bem, é melhor ser ansiedade do que ser um problema no coração. Porque a ansiedade a gente pelo menos consegue eliminar. O problema no coração aí já é mais difícil. Então, não sei se isso já aconteceu com você, mas também é importante você começar a perceber e entender ali o que você faz quando é uma ansiedade natural, se já tá no transtorno da ansiedade. Então, a ansiedade, ela é sim um sentimento comum, como a gente já sabe, tá? Mas ela também passa do ponto, ela também vira ali o transtorno da ansiedade, né? E o transtorno da ansiedade, ele vai ser o nível extremo. Então, ele vai te atrapalhar, ele vai te travar, ele vai impedir você de realizar ali coisas simples que você já realizava no seu dia a dia, tá? Então, agora eu quero que você entenda quais são esses sintomas da ansiedade e eu quero que você comece a identificar em você, tá? Observar em você se esses sintomas, se esses sinais já estão no seu corpo, se você já está sentindo isso, tá? Então, olha, eu vou pegar aqui os sintomas, eu vou ler eles pra vocês, só pra gente não passar nenhum, tá bom? E aí a gente vai pegar um por um, e aí eu quero que você preste atenção e comece a analisar o que você tem, o que você não tem, o que você mais tem desses sintomas, quais são os que mais apresentam. Então, os principais sintomas, tá, que podem estar ligados aí ao transtorno da ansiedade são enxergar perigo em tudo, tá? Apetite desregulado, ou muita fome, ou pouca fome. Normalmente, em níveis de ansiedade já extremo, é muito. Então, as pessoas acabam tendo mais a compulsão. Mas também tem casos de perder a fome, tá? Então, tem ali o apetite desregulado, alteração do sono, então dá insônia, tensão muscular, medo de falar em público, preocupação em excesso. E aí, já tem algum desses? Já caiu no checklist aí? Já sentiu? E é claro, eu não tô falando daquela coisa que você sentiu uma vez lá quando foi apresentar um trabalho, não, tá? Eu tô falando de algo que é o transtorno da ansiedade, que é algo sempre corriqueiro, que você sempre tá sentindo. Ficar sempre próximo ali de ataques de nervoso, então a raiva em excesso, coisas que são pequenininhas, a sua reação é gigantesca. Medos irracionais, a barata não vai atacar você, ela não vai matar você, mas você não consegue andar, você não consegue sair do quarto enquanto aquela barata não sair junto. Inquietação constante, sintomas físicos, né, que daí dá dor no ombro, dá dor na lombar, dá dor na perna, dá dor no corpo inteiro. Sintomas físicos é interessante também que tem pessoas que saem manchas roxas no corpo, às vezes é grande, às vezes é pequena, mas manchas roxas, parece que bateu, trompou e sai no corpo inteiro. Pensamentos obsessivos, perfeccionismo e problemas digestivos. Então, ali, gastrite, né? Aquela síndrome do intestino irritável. Então, tudo isso são os sintomas da ansiedade, tá? E aí, é claro, né? Cada pessoa vai sentir de uma forma diferente, em uma frequência diferente. Então, vai ter pessoas que vai sentir mais um sintoma, outros menos. Vai ter um que vai bater todos os checklists, vai ter outro que vai ter 8, 7, 6, 5, 4, enfim, cada pessoa é uma pessoa, cada sintoma vai agir no corpo, no organismo de cada pessoa de uma forma. Então, por isso é importante você saber os itens, né, quais são esses sintomas e o que isso está gerando em você. Acho importante eu abrir um pouco mais cada um dos itens, né, até para ficar um pouco mais claro o que isso pode acontecer. Então, quando eu falo assim, enxergar perigo em tudo, eu tô falando daquelas pessoas que com transtorno de ansiedade, né, elas vão superestimar o perigo. Então, esse perigo ele vai ser muito mais intenso. Então, da mesma maneira que você sente ali o medo, a ansiedade, alguma coisa ali que a sua mente está fazendo para você se proteger, você vai acabar exagerando aquilo ali. Então, você já conhece alguma pessoa? E aí, é claro, a gente sempre tem aquele amigo, né?
que tem medo de avião, que tem medo de altura, que, enfim, isso já aconteceu com você, ou você é essa pessoa que tem medo, você tá ali sempre pensando, meu Deus, mas e se o carro bater, se o avião cair? Tá, a cada 100 aviões, um cai. Se o meu for esse um, né? Imagina o que vai acontecer. Imagina se minha mãe morrer. E aí fica criando situações, coisas que estão longe de acontecer, ou que nem vai acontecer, mas tá vivendo aquilo ali. Então, às vezes, a pessoa passa ali por algum procedimento, né? Algum exame médico, alguma coisa simples. E aí ela já fica pensando, mas nossa, e se der tal doença? E se for aquela doença X, meu Deus, e se for um câncer, eu vou morrer, e minha mãe e meus filhos... Enfim, a pessoa, ela pega ali um problema e ela super problematiza aquela coisa que às vezes é tão pequena, mas ela acaba gerando isso muito, muito maior do que pode ser, né? Então, cogita ali possibilidades, probabilidades que são mínimas, mas a pessoa, ela sofre realmente com aquelas probabilidades que são mínimas, tá? Então, tudo aquilo ali fica muito intenso. O apetite desregulado, né? Então, eu falei que às vezes esse apetite ele vai ser para mais ou para menos. Então, não falta caso, tá? De pessoas que elas estão ali para solucionar o problema ou para aliviar, solucionar não, né? Porque a comida não vai solucionar nada. Mas para aliviar o problema, o menor sinal de preocupação ali, ela tá fazendo o quê? Um brigadeiro, um docinho, qualquer coisa. Nossa, eu vou parar ali, vou tomar um sorvete, vou tomar um açaí, vou comer tal coisa. Porque em geral, tá? O alimento, ele acaba gerando essa sensação de leveza e de tranquilidade. Então, ele não é não é algo imaginário, não. O alimento, ele sacia, ele dá essa sensação mental, ele libera essa sensação mesmo pro corpo. E aí, por isso que mesmo sem fome, você tá comendo. E aí é interessante porque cada nível de estresse seu, ou cada coisa, dependendo do que você tá passando, vai ser um tipo de comida que você vai pedir. Então, por exemplo, quando eu tô estressada, eu quero doce. Quando eu tô com tédio, eu quero, tipo assim, um podrão, um hambúrguer, uma pizza. Então, começa a observar o que você tá sentindo. Quando você quer comer mais bobeira, o que você tá sentindo? Porque aí fica mais fácil. Então, bom, se eu quero doce é porque eu tô estressada. Então, o que eu vou fazer para eu me aliviar que eu não precise comer muito doce? A alteração no sono que eu falei, que normalmente dá insônia, né? As pessoas, elas sentem dificuldade para dormir ou apresentam ali picos de insônia durante a noite. Dorme, de repente acorda, perdeu o sono. Acabam ali variando, né? Não ter pensamentos acelerados durante a noite, não consegue desligar, porque aí fica pensando, sabe? Nossa, mas eu vou ter que fazer tal coisa, eu vou ter que fazer outra coisa, eu vou ter que... Já começa a pensar coisas do outro dia, ou que viveu naquele dia, começa a reviver o dia todo ali de novo na cabeça, e aí a mente, ela fica o quê? Acelerada. Então, algumas vezes a pessoa chega a sonhar, despertar, e aí tem uma solução. Nossa, isso aqui eu dou pra fazer isso, porque não desliga, a mente não desliga. E aí por isso que dá insônia, tá bom? A tensão muscular, que eu até comentei que dá dor aqui, né, no ombro, na lombar, ela é comum, tá? Então pessoas terem dor nas costas, na nuca, no ombro, aqui no pescoço, sabe? Os músculos do pescoço ficam tensos. E aí, às vezes, isso também leva até uma sensação um pouco de tontura, um mal-estar, por conta da dor mesmo. Essa tensão muscular, ela às vezes é até constante. Então, ou a pessoa sente todo dia, um dia sim, um dia não, acaba acompanhando ali o transtorno da ansiedade. Então, é comum também, quando tá um nível de sobrecarga muito grande, essa dor, ela ir realmente pro corpo, tá? Então, quanto maior a preocupação e o desânimo, maior a probabilidade de você transferir a tensão ali pro corpo, pro músculo e você pegar essa carga. O medo de falar em público, ele nem sempre vai ser assim aquele medo, não precisa ser algo muito gigantesco, tá? Isso pode ser uma necessidade às vezes ali de aprovação, de querer fazer certo, aquela coisa de ser perfeito. Então, esse medo, ele vai ser em situações grandiosas como em situações pequenas ali. Às vezes é só uma reunião ali com professores, uma reunião no seu trabalho, e você trava, a mão gela, o corpo treme. E esse medo, ele pode estar relacionado, tá? Como eu disse, a questão do ego, de querer ali fazer tudo perfeito, julgamento, o que as pessoas estão pensando, será que eles acham que eu sou bom o suficiente? Será que eu deveria estar aqui? Será que eu mereço estar aqui? Uma curiosidade, na Inglaterra, o jornal britânico Sunday Times, ele realizou um estudo, tá?
sobre o medo das pessoas de falar em público. Então eles queriam entender um pouco mais sobre isso. E 41% das pessoas que responderam, tá, em relação ao medo, é que o medo de falar em público, em frente às pessoas ali, o maior problema delas, o que o outro vai pensar, tá? O que as pessoas estão olhando, o que elas estão pensando, o medo ali de acontecer alguma coisa, deles errarem, enfim, e aí fracassarem ali na frente de todo mundo. Então, o medo do julgamento, ele afeta muito essa questão, essa trava em relação a você ter dificuldade de falar em público, de se posicionar e tudo mais. Bom, o outro ponto que eu tinha falado, que era a preocupação em excesso, né? As pessoas, elas estão ali sempre preocupadas com o futuro. Esse futuro, ele pode acontecer? Pode, como ele pode nunca chegar e você já sofreu. Então a pessoa fica com medo em relação à dificuldade econômica, né? Nossa, eu posso perder o emprego, pode acontecer alguma coisa. Então essa preocupação excessiva, ela acaba sendo tão forte, tão direta ali, que dá o quê? Dor de cabeça, um estresse exagerado, tá? Afeta ali o sistema imunológico, então de repente a pessoa começa a pegar ali doenças e tudo mais. Então, tem a questão da angústia também, tá? Que é sempre importante falar, porque é muito comum. E aí a pessoa ali vai sendo afetada por conta disso, porque ficar com angústia durante o dia atrapalha. Parece que tá pegando o coração, né? As pessoas falam, Natália, parece que estão pegando no coração e estão apertando, assim. Porque realmente essa angústia, ela fica entalado aqui, tá bom? Então esse pensamento em excesso, ele gera tudo isso. E aí é claro que vai perdendo eficiência nas atividades, né? Porque você tá todo preocupado, tá tenso, tá pensando em coisas que às vezes você não consegue focar ali naquilo que você precisava focar. E aí aquelas pessoas que estão sempre prontas a um ataque de nervos, aquela explosão ali de raiva, tá? Essas pessoas que estão ali, parece que vai uma hora, parece que é aquela panelinha de pressão, né? Uma hora parece que ela vai explodir, o negócio vai estourar. Então é o quê? Irritabilidade, mudança de humor repentina. Às vezes nem precisa ter acontecido alguma coisa, o humor dela só muda, sem explicação aparente, tá bom? Então essas alterações, elas vão surgindo durante o dia. E é claro, porque ela tá vivendo ali muita pressão e estresse. Então isso é normal. E aí parece que a qualquer momentinho, qualquer coisinha, uma pessoa vai explodir, porque ela já está sobrecarregada, pressionada, estressada. Já vem carregando isso, tá bom? E aí, é claro, aqueles medos ali irracionais, tá bom? Então, medo de estar perdendo alguma coisa, medo de perder alguém, medo de não ser o suficiente, medo de ser um fracasso, medo de ficar sozinho, medo de não conseguir chegar nos seus sonhos. Então, essas pessoas acabam pensando o tempo todo que não vai dar certo, porque o transtorno de ansiedade tem o pessimismo, tem o pensamento negativo. Então, parece, em vez de olhar a situação pro lado positivo, vai sempre olhar qualquer detalhezinho que pode dar errado, e aí vem o medo. Esse excesso de medo, ele começa a comprometer, claro, as relações, começa a comprometer o trabalho, começa a comprometer a família, porque às vezes acaba gerando uma super proteção, às vezes a pessoa não quer se arriscar, não quer sair, não quer fazer isso, não quer fazer aquilo, e acaba limitando ali as relações. Então isso é um problema. E é claro, todos esses itens, né, acaba gerando problemas não só para você, mas como para as pessoas que estão à sua volta também. A inquietação constante, que vai ser nessa dificuldade de concentração, de ficar inquieto, tá batendo a perna, tá mexendo, tá fazendo alguma coisa, eu sou muito com as mãos, né? Mas as mãos, elas me ajudam a colocar para fora, a falar aquilo que eu quero transmitir. Então o indivíduo que tá com aquela angústia, com aquela inquietação, ele sempre vai estar ali tentando, mexendo, fazendo alguma coisa para tentar gerar alívio, para tentar gerar prazer, tá bom? Então ele vai estar sempre tentando colocar o foco dele em algum outro lugar, até mesmo para dar uma desacelerada na mente, não pensar tanto. O pensamento obsessivo é aquela capacidade de tentar ganhar ali o controle da situação através dos pensamentos, tá? Pensamentos, imaginações. Então você vai tendo ali coisas que te geram angústia, que é recorrente, e através daqueles pensamentos obsessivos você vai tentando controlar a situação. Então você vai criando planos, você vai estudando ali, né, a forma que você vai tentar conduzir as situações. E aí é claro, né, que quando a gente vai estudar a imagem cerebral, indica que está associado ali a uma disfunção neurológica, tá bom? Porque causa ali um reforço repetitivo dos pensamentos. Então é como se esses pensamentos tivessem ciclos.
E aí você fica ali sempre, não sei se você sente isso é comum, as pessoas sempre comentam comigo, que fica ali naquele ciclo daquele pensamento. E isso acaba afetando, né? Quando a gente vai olhar, como eu disse, o mapa ali neurológico mostra que esses pensamentos estão realmente num ciclo, tá bom? Então o pensamento obsessivo, ele pode estar associado ao transtorno do humor, tá? Ele pode estar associado também à depressão e ao transtorno bipolar. Então, ele não está presente só na ansiedade, como também nessas outras doenças. O perfeccionismo, quem é perfeccionista aí? Eu não sou perfeccionista, hein, gente? Tô longe de ser perfeccionista. Eu gosto de fazer, é o BBF, né? É o básico bem feito. Não sei como você é, mas quando eu faço minhas coisas, óbvio que eu dou o meu empenho, mas eu também não fico ali, meu Deus, isso aqui, não. Mas tem gente que tem que estar ali certinho, que é o tal do perfeccionista. O perfeccionista, ele vai se caracterizar pela insistência em estabelecer o quê? Padrão. E não é qualquer padrão, não. É padrão ali alto, pela busca incessante em estar perfeito. E aí vai ter que... Ele estabelece ali aquele padrão e ele faz de tudo para alcançar aquele padrão, tá bom? Então, às vezes, o perfeccionista, muitas vezes, ele vai ter ali o alto desempenho, ele vai ser fera, só que ele vai estar extremamente cansado, sobrecarregado, ele vai ter facilidade ali em achar que o que ele faz é o melhor, que ele que sabe fazer, porque o que as pessoas fazem não tá naquele padrão que ele colocou. Então, ele que sempre vai querer estar ali fazendo bonitinho, tá bom? E aí o perfeccionista, ele acaba, quando a gente vai estudar e olhar para isso, tá ligado ao medo, né? Que daí é o medo de errar. É aquela pessoa que ali na infância não pôde errar, que teve que ali manter padrão, fazer certinho, porque tá ligado ao medo de errar, ao comportamento ali da autossabotagem, como da procrastinação, porque a pessoa sabe que ela vai gastar muita energia para fazer aquilo e acaba deixando sempre para depois, porque ela quer fazer bem feito, quer fazer perfeito, enfim. Então a perfeição, ela é algo praticamente impossível de atingir, tá? Então as pessoas perfeccionistas, elas acabam sofrendo com a ansiedade por não conseguir atingir aquele objetivo que ela mesma estabeleceu, aquele padrão que ele mesmo colocou, tá bom? Ou se atinge, é uma energia, é um gasto muito alto, e é onde gera uma sobrecarga ainda maior, tá bom? E por último, que eu havia comentado com vocês ali na lista dos sintomas, o problema digestivo, tá bom? Então, um sistema ali muito afetado pelo estresse, pela ansiedade, pela angústia, gera dor ali no estômago, tá bom? Gera um mal-estar no abdômen, gera ali uma azia, gera ali problemas intestinais, sim. Consequentemente, a ansiedade em excesso, o estresse em excesso vai causando algumas alterações gastrointestinais por conta do medo, porque o sistema nervoso acaba sendo atingido. Como eu sempre falo, né? O coração, ele não é o órgão das emoções. A gente sempre, quando vai mandar que tá apaixonado, é sempre coraçãozinho, né? O órgão das emoções é o estômago. O que arrepia? É o estômago, ele que é o órgão das emoções. Então, quando você tá com estresse em excesso, o seu estômago, ele é o primeiro a ser atingido, tá bom? E aí, sim, gera azia, má digestão, coisas que vão ali prejudicar você e às vezes até gerar uma gastrite nervosa, algo nesse sentido, tá bom? Bom, o que eu quero que você faça agora? Já te falei aí todos os sintomas, expliquei cada um deles, eu quero que você comenta pra mim e me fale se você tá sentindo isso, não é que você já sentiu não, todo mundo já sentiu isso alguma vez, mas se você está sentindo isso em excesso e quais são esses sintomas pra gente ver aqui o que as pessoas que estão acompanhando aqui a gente mais sente, tá bom? Então eu vou te fazer 3 perguntas agora para você pensar e responder se você reconhece alguns desses sinais em você. Então a primeira pergunta é: você já se viu constantemente tenso, mesmo em situações ali cotidianas, coisas que você já domina, que você já faz? Segunda pergunta: você já notou algumas alterações no seu padrão do sono, tá? Como a insônia, ou ali acorda e não consegue mais dormir, né? Ou sonhos angustiantes? E pergunta número 3, você tem dificuldade de concentração? Isso tem sido uma presença constante na sua vida, não consegue focar, não consegue estar ali presente, atento? Então essas são as perguntas, quero que você pense e reflita sobre isso. Analise o seu dia a dia, analise o seu cotidiano, tá? E lembra que essas perguntas, elas são apenas para você ir aprendendo a se conhecer, tá bom? Não é perguntas para diagnóstico, é perguntas para você ter um autoconhecimento e entender o que está acontecendo aí, ter uma prévia sobre o que está acontecendo com você.
Se você se identificou com algum desses sintomas, tá bom? Eu oriento você a procurar um profissional para fazer ali o diagnóstico, para ver o que está acontecendo, se realmente você está com um transtorno de ansiedade. É claro que você pode contar comigo para que eu possa te acompanhar nessa jornada, né? A busca por ajuda, ela é uma atitude de coragem, é o que eu sempre falo. Não é fraqueza, tá bom? É coragem olhar para dentro, resolver o que está acontecendo. Por quê? Por trás de toda ansiedade tem uma causa. E aí tem que olhar para dentro para a gente descobrir o que é e eliminar isso de uma vez. Então, o que eu quero que você faça, como eu te falei, coloca aqui nos comentários, tá? O que você já sentiu, quais são os sintomas, se você já reconheceu algum deles em você, se você já lida com a ansiedade, o que você faz para aliviar, porque daí as pessoas que vão assistir já vão pegar aí dicas, suas dicas, coisas que você viu durante o seu dia a dia, durante a jornada. E é claro, né, a jornada pro equilíbrio emocional, ela é uma jornada que quando você começa, é difícil ela ter fim, porque você vai evoluindo cada vez mais, tá bom? Não existe uma solução única, tá? Mas é um conjunto de ferramentas que a gente pode explorar juntos e eliminar aí essa ansiedade de uma vez. Então, se você gostou desse vídeo, eu quero que você compartilhe com aquela pessoa que você sabe, que você acredita que pode se identificar, que pode ajudar ela de alguma forma. E aí, é claro, né? Você pode ajudar ela também a buscar o bem-estar emocional nessa jornada contínua, onde cada passo importa, onde cada atitude, cada coisa que você fizer vai te aliviar e vai fazer você se sentir ainda melhor. Eu quero agradecer pela sua presença até aqui. Esse vídeo ficou bem grande, bem longo, mas foi importante para a gente conseguir colocar aqui tudo para vocês, compartilhar essa informação dos sintomas, que são dúvidas que chegam muito lá na clínica para mim. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora. E aí ativa ali as notificações, ativa o sininho pra gente estar sempre juntos. Junte-se a nós, a gente vai crescendo cada vez mais. Ó, um beijão e até o próximo vídeo.